Olá, meu nome é Igor Alves, eu sou antropólogo da página do Facebook Antropologia das Drogas e aqui nesse programa nós vamos falar a respeito do uso de drogas, a respeito da política de drogas e de outros fatos do mesmo assunto, mais particularmente do crack. Para tanto, nós vamos usar como base esse livro que eu lancei recentemente, que é o Jamais Fomos Zumbis. É um livro que foi lançado em 2017 pela editora da Universidade Federal da Bahia. Eu sou antropólogo e eu, desde 1992, que me dedico ao estudo da questão das drogas. Já pesquisei o uso injetável de drogas, já pesquisei a história da medicina com relação ao uso da maconha. E, mais recentemente, no meu doutorado, eu pesquisei o uso de crack lá na Cracolândia de São Paulo e no centro da cidade. Eu não vou me deter apenas na cidade de São Paulo, eu vou procurar falar de uma forma mais geral, para que você possa ter uma ideia mais ampla possível a respeito desse assunto que é muito complexo e muito interessante, ok? Eu vou começar falando a respeito de como que eu consegui obter os dados para poder falar aqui para vocês. Então, vocês estão aí assistindo o vídeo e podem se perguntar quem é esse sujeito, por que ele sabe alguma coisa a respeito do uso do crack e por que ele pode me ajudar a compreender esse assunto. Então, como eu já falei para vocês, eu sou antropólogo. O que significa isso? É alguém que faz pesquisa de campo, alguém que usa método etnográfico, geralmente, né? Não apenas assim se faz antropologia, mas principalmente assim. E o que é o método etnográfico? O que foi que eu fiz? Fiz uma pesquisa participante no centro de São Paulo com os usuários de crack. Esses que ficam na rua, né, que frequentam o centro, que frequentam a Cracolândia. E o que é uma pesquisa etnográfica, uma pesquisa participante? É aquela em que você vai até o local e convive com as pessoas. Então eu convivi com esses usuários de crack durante 1 ano e meio, mais ou menos, de forma mais intensa. Embora eu acompanhe o uso do crack, a Cracolândia, desde pelo menos 2011. Eu comecei a estudar drogas em 1992, ou seja, há 25 anos atrás, num estágio que eu fiz no Instituto de Medicina Social e Criminologia de São Paulo. Depois eu escrevi então um trabalho sobre o uso de droga injetável, sobre cocaína injetável. Depois eu fiz um mestrado em que eu estudei o uso a maconha, o discurso médico a respeito da maconha. E no doutorado eu estudei então a Cracolândia por esse método etnográfico. E agora eu estou no pós-doutorado na Universidade Federal aqui de São Paulo, Unifesp, na saúde coletiva, também estudando o uso do crack, e um programa que foi muito importante foi o programa de braços abertos aqui da Prefeitura de São Paulo, ok? Então é isso. O que eu falar para vocês aqui veio de muita literatura a respeito do assunto, mas veio principalmente dessa minha pesquisa etnográfica, desse convívio que eu tive com os usuários de crack, ok? Muito bem, então eu vou falar um pouco então dessa pesquisa, né? Como é que alguém consegue ficar na rua dias e noites com usuários de crack? Como eu fiz na pesquisa etnográfica. Então eu tive muita sorte de ter um guia que me levou até os usuários de crack. Então eu fui apresentado a uma pessoa que era usuária de crack na época, e essa pessoa, ela me levou, né? Primeiro ela quis fazer uma demonstração de como é que era, então eu fui até a casa dela, ela me mostrou. É um homem na faixa dos 45 anos na época. Ele me mostrou como era o uso do crack, eu pude fazer várias perguntas, observar, eu pude conversar com ele a respeito, né, de todos os assuntos, as dúvidas que me surgiram na época, pude gravar, pude tirar fotos, né, e ver como é que é a parafernália de uso, o cachimbo, né, o crack. E a partir daí ele passou a me levar nos locais onde se usava crack. Então eu fui até uma ou duas ou três
biqueiras, locais onde se vende a droga, pude observar como a droga é vendida. Eu fui até fumódromos, lugares onde as pessoas vão para fumar crack. Eu pude frequentar, observar, ficar ali com eles, né? Eu fui também em fumódromos a céu aberto, e aí eu pude também frequentar, ficar nos barracos, né? Aquelas cenas que a gente vê na rua, às vezes, né? Ou na televisão, você passa de carro ou passa andando e vê ali as pessoas, né, nos barracos, tal, de lona preta, como é aqui em São Paulo. Então eu pude permanecer lá com eles, porque esse guia me levou. E quando ele resolveu parar de usar crack, estes barracos, por exemplo, ficavam na Rua Helvétia e possuíam um espaço reservado para mais de uma pessoa, local para guarda de materiais e também um espaço para cozinhar. Eu prossegui, eu já tinha então um pouco de experiência, né, nesse convívio e pude continuar a minha pesquisa com as próprias pernas, né? Então eu passei aí na Cracolândia, ficar lá com as pessoas também, né, sentar com elas, conversar, tal. E aí eu fiz a minha pesquisa, né? Todo esse processo durou mais intenso, né? Durou 1 ano e meio, mas desde 2011, né? Estou gravando isso em 2017, desde 2011 que eu acompanho o uso do crack, né? Então não se restringe a esse período de 1 ano e meio. E agora, em 2017, eu continuo indo até os locais de uso da droga e escrevendo e estudando a respeito. Então, é desse ponto de vista, né, que parte aquilo que eu vou falar com vocês aqui, tá bom? Eu também, durante o programa, eu vou dar algumas informações, além do que está aqui no meu livro, para deixar a nossa conversa o mais interessante possível, ok? Quando eu me deparei com o uso do crack, a primeira coisa que me impressionou foi o ritual de uso, digamos assim, né? Ritual porque ele se repete, né? Porque é algo que as pessoas apreciam fazer, né? Não apenas fumar, mas o como fumar. Isso foi a primeira coisa que me impressionou, né? Então me impressionou muito a parafernália de uso. Parafernália é um termo que se usa, né, na medicina para falar a respeito dos objetos, né, que compõem o uso da droga, né, de qualquer droga. Então a parafernália do uso da cocaína, quando se vai injetar, né, a cocaína em pó, quando ela é diluída para se injetar, é muito diferente da parafernália da cocaína que vai ser fumada, que é o caso do crack. Então, lembramos, um primeiro ponto importante para conversar com vocês é o seguinte: o crack é cocaína. Ele não é uma droga absolutamente desconhecida da humanidade, né? A cocaína, ela tem um uso aí desde o século XIX. E no Brasil também desde o final do século XIX e início do século XX. Então não é assim uma grande novidade. Agora, é uma cocaína fumada, né? Nós estávamos acostumados com a cocaína injetada e a cocaína cheirada. E a cocaína fumada, ela tem uma parafernália de uso muito diferente da cocaína injetada, quando se vai injetar a cocaína, ou quando se vai cheirar a cocaína. E fazer uso do cachimbo, ou fazer uso de seringas, ou fazer uso de canudos para se cheirar a cocaína, faz uma diferença muito grande na dinâmica de uso, nas suas consequências. Então, vamos falar um pouco do cachimbo. O cachimbo, ele promove a absorção, né, possibilita que se transforme a pedra de crack em fumaça, para que ela possa ser, então, absorvida pelo nosso organismo, através dos pulmões, né? O que é importante ressaltar a respeito do cachimbo, né, de fumar crack? Primeiro, que ele traz consequências com relação ao local onde esse usuário de crack vai poder fazer uso da sua droga. Uma pessoa que injete cocaína, ela pode entrar dentro de um quarto, por exemplo, na sua casa, ou pode ir a um banheiro e lá fazer uso da droga, né? Então a pessoa está, não sei, numa casa noturna, era assim pelo menos, ia até o banheiro e injetava cocaína. Ou
Alguém está dentro da sua casa, vai para o quarto, para o banheiro, injeta cocaína e ninguém percebe, né? Pelo menos fica difícil perceber na hora em que se está usando, né? Depois essa pessoa tem que esconder algumas marcas no corpo, né? As marcas de perfuração da seringa, certo? Essa parafernália da seringa ela trazia consequências graves para a saúde nos anos 90, como por exemplo a transmissão do vírus da AIDS, né? Como a seringa ela era algo que tinha que ser comprado e às vezes a farmácia se recusava a vender, acreditando que assim estivesse evitando que alguém fosse consumir cocaína por essa via, na verdade o que as farmácias acabavam impelindo é os usuários de cocaína por via injetável compartilharem seringas. Isso daí era muito sério, porque na época da epidemia da AIDS, digamos assim, né, compartilhar seringas foi uma das formas de se transmitir o vírus, né? Então foi uma questão muito grave de saúde pública no Brasil e no resto do mundo, né? O uso de seringas para administração de drogas por via injetável. Okay? Porque às vezes esse uso de drogas se dá num ambiente de muita carência também, né? De recursos financeiros, né? Então comprar seringas se torna algo difícil, né? E quando se usa na rua, embaixo de viaduto, como acontecia no Brasil e em outros lugares do mundo, porque é uma prática também delituosa, né, por conta da proibição do porte de drogas. Então era algo bastante arriscado, né, porque tinha que ser feito em condições que não dava, por exemplo, para limpar direito a seringa caso ela fosse ser compartilhada, né? Precisaria ali de álcool, né, para assim, limpar essa seringa, tal, ou outra substância que pudesse fazer isso, e era dificultado por conta das condições de uso, certo? Também quando a seringa era usada muitas vezes, a agulha ela perdia o fio, né, de corte, como uma navalha, né, como uma faca. A agulha também tem esse fio de corte, ela fica, como se dizia na época, né, fica rombuda, ela não consegue mais perfurar a pele, então fica mais difícil perfurar a pele e acaba fazendo perfurações que podem gerar mais agressivas, né, podem gerar feridas e coisa do tipo. Então faz toda a diferença, né? Tanto que quando surgiu o crack, muitos usuários de cocaína por via injetável passaram a usar crack como uma medida de redução de danos, né, que eles mesmos tomaram para si. Para evitar o contágio com o vírus da AIDS, eles passaram a usar então essa cocaína em pedra, né, que é o crack, como uma forma de se preservarem, uma forma menos agressiva, certo? O uso do crack. Então isso é muito importante. E aí a parafernália mudou, né? E o local de uso também mudou. Então isso que é importante a gente ter claro. É algo pouco compreendido. Então quando se usa cocaína cheirada, se enrola uma nota e se cheira a cocaína dessa forma, por exemplo, isso pode ser feito da mesma forma como a cocaína injetável, né? Pode ser feito dentro de uma boate, num bar, numa escola, no local de trabalho, né? Se pode cheirar cocaína. Agora, como a parafernália muda, como a forma de usar muda, o local de uso também acaba mudando. Então, quando se passou a fumar cocaína através da pedra de crack, o que aconteceu é que esse uso não pode mais ser feito escondido. Existe uma teoria do desvio em sociologia, né? E nós falamos assim, que o desviante, aquele que é considerado desviante, porque se criam leis que tornam determinada prática desviante, como por exemplo uma legislação que proíbe o consumo de drogas, o desviante ele quer se manter um desviante secreto, ou seja, aquele que não é descoberto. Porque se ele for descoberto, ele acaba sendo desqualificado por conta desse desvio que ele exerce, certo? Então o uso de drogas é um desvio clássico, né? E o usuário de drogas como um desviante, que ele acaba sendo impelido a ser um desviante, né? Porque aquilo que ele faz, se cria uma legislação que proíbe, então ele tenta ser um desviante secreto. É mais fácil ser um desviante secreto de cocaína cheirada do que de cocaína fumada.
Então, quando se fuma cocaína no cachimbo de crack, se produz fumaça, e essa fumaça tem um cheiro característico, muito forte, por sinal, e até um pouco desagradável para quem não é usuário, para quem não está acostumado. A primeira vez que eu senti o cheiro, parecia que eu estava numa funilaria, né? Tinha esse cheiro de tinta, um cheiro químico muito forte. Então o usuário de crack, ele não pode usar crack por conta da parafernália, por conta da fumaça, por conta de ser pedra, né? Ele não pode fumar crack dentro de casa, é muito difícil, porque a família vai descobrir, por exemplo. Ele não pode fumar crack dentro de uma boate, porque vai fazer fumaça, né? Não pode fumar crack no seu local de trabalho, porque vai fazer fumaça. Não pode fumar crack na escola, porque vai fazer fumaça. Então ele é impelido para fora. Fora de casa, fora da escola, fora do local de trabalho. Num primeiro momento, a gente pode achar que isso é bom, né? Falar que bom, ele não pode fumar no local de trabalho. Então, só que, o que acontece? Ele acaba sendo expulso. E um dos motivos de existência de largas cenas de uso públicas na rua, né, de usuários de crack, diferentemente dos antigos usuários de cocaína por via injetável ou cheirada, é isso. Eles não podem fumar dentro de casa. Então eles vão para a rua. E isso acaba tornando a situação um pouco mais difícil do que se fosse o contrário. Porque no ambiente da rua, eles estão sujeitos a toda uma série de violência, por conta da prática ser delituosa, dela estar entregue na mão do tráfico. O fato das drogas serem proibidas é uma garantia que apenas o tráfico ilegal se responsabilizará pelo comércio dessa substância. E às vezes também pela produção, né? O tráfico internacional de drogas. Né? Então coloca esse usuário dentro de um ambiente muito perigoso, às vezes. Pois bem, então a parafernália de uso faz toda a diferença nesse sentido. E nós vamos voltar a esse assunto mais na frente, ok? Bem, outra coisa também que muda são as políticas. O que é que dá para fazer, então? No sentido de, por exemplo, reduzir os danos com relação ao consumo de crack. Quando era a época da cocaína injetável, se sabia muito bem o que fazer. Que era, se o grande problema era a falta de seringas e a prática que isso levava de compartilhar seringas, porque o uso ele era feito em grupo, né, porque pelo simples motivo que faz mais sentido usar droga em grupo do que sozinho, é mais divertido, né, em termos de recreacionais, faz muito mais sentido usar drogas coletivamente do que sozinho. Isso vale para cerveja, isso vale para êxtase, né? Isso vale para crack, cocaína também. Embora existam pessoas que façam uso de cerveja sozinhos, existam pessoas que façam uso de álcool sozinhos, a maior parte das pessoas gosta de fazer isso coletivamente. E com cocaína também não é muito diferente. Então, o uso coletivo de cocaína injetável gerava essa transmissão de doenças, né? Hepatite C, AIDS, o HIV. Então, o que se fazia era distribuir seringas para que não houvesse compartilhamento delas. Pois bem, com relação ao crack, quando o crack veio e os usuários de drogas injetáveis trocaram a droga injetável pelo crack em grande número, o que se tentou fazer foi distribuir cachimbo. Só que isso foi sempre, todas as vezes que se tentou, foi um fracasso. Porque o cachimbo do usuário de crack, ele é adaptado o tempo todo ao corpo dele. Vocês podem ver aí o cachimbo de fumar crack. Tem um alumínio perfurado onde vai a cinza de cigarro e a pedra. Essa parte curvada é chamada fogãozinho. E chega até a boca a fumaça gerada pela queima da pedra por esse caninho aí em cima que chega a esquentar então e provoca algumas feridas às vezes nos usuários de crack. É uma coisa muito interessante da gente saber e que eu descobri na minha pesquisa. Né? Primeiro que o usuário de crack ele faz seu próprio cachimbo ou às vezes compra ali na cena de uso. Muitas pessoas não gostam de compartilhar o cachimbo, porque sabem que pode transmitir alguma doença, né? Porque o usuário de crack ele tem muitas vezes a boca rachada, por conta do contato do cachimbo de metal. Ele geralmente é de metal, aqui no Brasil, né? Quase sempre é de metal. Ou da lata, né? Com os lábios, produz queimaduras, que depois podem virar feridas, né? E também tem um problema muito sério, falta água nos locais de uso de crack, né? Não tem bebedouro,
As pessoas não gastam dinheiro com água. Tá? Mesmo no Rio de Janeiro, onde se fuma muito no copo, né, eles jogam água fora para usar o copo. Então os lábios ficam ressecados, né, por falta de consumo de água e por contato com o metal quente do cachimbo ou da lata. Então o que acontece é que os usuários não gostam de compartilhar o seu cachimbo. Só que o usuário de crack, se ele chega um certo dia, ou ele adota um padrão de vida em que ele use crack o dia inteiro, né? Então ele já mora na rua e usa crack todo dia, né? Ele vai então numa ocasião de passar vários dias usando crack sem dormir. Digamos que no primeiro dia, na hora que ele acorda, ele vai fumar sua primeira pedra, dar seu primeiro trago, que é como aqui em São Paulo eles chamam, né? Essa unidade de uso do trago, da pedra, como se um maço de cigarros se fuma cigarro um de cada vez, né? Uma pedra de crack, se parte ela em vários pedaços e se fuma um pedaço de cada vez, né? Como se fosse um cigarro de cada vez de um maço, se fuma um pedaço da pedra de crack de cada vez, né? Aqui em São Paulo, uma pedra de crack costuma dar para 6 tragos. Então, quando o usuário de crack vai fumar o seu primeiro trago, ele acabou de despertar, ele consegue fumar com maior destreza, assim, com maior capacidade, né? Ele está respirando bem e tal. Inclusive, eles gostam de dizer que o primeiro trago é o melhor trago, né? Quando você está com a mente limpa. É o termo que eles usam aqui em São Paulo. Então, isso é algo que leva também a voltar ao consumo depois de se dormir, né? Então, veja, o usuário de crack, ele dá o primeiro trago, ele está com o pulmão mais limpo, em melhores condições. Se ele fuma 1, 2, 3, 4, 5 dias sem dormir, ele tem que adaptar esse cachimbo dele a um pulmão que tem cada vez menos capacidade. Então ele vai modificando o cachimbo, ele vai ajustando esse cachimbo, né? Trocando peças. Fora que o cachimbo e as peças constituintes do cachimbo, ele é objeto de troca, né? No que aqui em São Paulo chama de treta. Então se faz treta de tudo relacionado ao uso da droga. Né? Então se faz treta com o caninho de metal, se faz treta com o fogãozinho, que é onde se queima pedra, se faz treta com alumínio, que vai por cima desse fogãozinho e serve para se colocar a pedra em cima, se faz treta com cinza de cigarro, que é utilizada para ser colocada em cima desse alumínio do cachimbo, e onde se queima a pedra. Se faz treta com tudo, se faz treta com, né, até com objeto para raspar esse cachimbo, que São Paulo chama de raspador, se faz treta. Né? Se troca por pedras, se troca por trago, que é essa parte da pedra. Então as coisas são trocadas. Então o cachimbo ele é montado e desmontado o tempo todo, aferido, né, modificado o tempo todo. O usuário de crack ele está ali sempre mexendo no seu cachimbo. E desmontando e montando, refazendo. Então distribuir cachimbo, como se fazia no início dos anos 90, no final dos anos 80, com seringas, isso daí não faz o menor sentido aqui no Brasil. Faz sentido em outros países do mundo, em que a parafernália de uso de crack é diferente da brasileira. Então nos Estados Unidos, no Canadá, se usa um tubo de vidro com uma palha de cobre na ponta e se coloca a pedra de crack, então o pedaço da pedra de crack então em contato com essa palha e aí se acende e se fuma nesse objeto que é de vidro. Aí você pode distribuir esse objeto que é da indústria, né? Ele é feito industrialmente, né? Que é um canudo de vidro. Este é o cachimbo utilizado na América do Norte. Vocês podem ver acima que ele é disfarçado numa caneta e abaixo o cachimbo pronto para ser utilizado com a pedra de crack sobre uma palha de cobre e depois ele sendo aceso. No Brasil, o cachimbo ele não é feito industrialmente. Né? É raro ver um usuário de crack que comprou um cachimbo numa tabacaria, por exemplo, e está ali usando. Né? É raro. Aqui em São Paulo, pelo menos, é raríssimo. O mais comum é ele fazer o próprio cachimbo como reciclagem.
dos objetos que estão ali na rua. Então, distribuir cachimbo com medida de redução de dano sempre deu errado no Brasil. É tentar seguir o antigo modelo da distribuição de seringas e tentar seguir o antigo modelo, o modelo atual que existe na América do Norte. E que aqui no Brasil não faz sentido, porque a parafernália é completamente diferente. E mesmo a distribuição de piteiras, né, de silicone para se colocar no cachimbo, isso daí também nunca fez grande sucesso aqui no Brasil entre os usuários de crack. Essa piteira serviria para proteger a boca do calor, né, provocado pela queima da pedra no cachimbo, né? Então esquenta com o cachimbo de metal, ele esquenta muito. E práticas como a de tochar, que é queimar o próprio cachimbo quando a pedra já acabou, para queimar a borra, né, a rapa que eles chamam aqui em São Paulo, que se condensou nas beiradas do cachimbo. Então o usuário de crack ele queima essa rapa, colocando fogo, usando o isqueiro e queimando o próprio cachimbo, para fazer com que essa borra ela se transforme em fumaça e possa ser queimada. E aí esquenta muito o cachimbo. Tem usuários de crack que emendam um caninho, né, que é aquele caninho que se liga no fogãozinho, né, que é a outra parte do cachimbo, e eles juntam 3 caninhos e queimam todos ao mesmo tempo para poder fumar, tal. Então coisas como essa acontecem, e aí o uso da piteira de silicone ela é geralmente desprezada. E para transmissão de doenças também, né? O que o usuário de crack faz quando ele está preocupado com isso, ele pega o seu isqueiro, né? Aqui em São Paulo todo isqueiro é chamado de bique, certo? Eles pegam o seu bique e queima ali a parte do cachimbo onde ele vai colocar a boca. E aí ele meio que esteriliza esse cachimbo. A presença do cachimbo ele muda muito a forma como se usa a cocaína. Não só porque agora ela é fumada, mas também todas as consequências disso para a saúde pública e para a criação de cenas de uso. Então veja, a fumaça não permite que se use perto de pessoas com as quais se importe, né? Com as quais o usuário de crack tenha que levar a opinião delas em consideração. Então não se pode fumar crack perto da família, porque ela vai sentir o cheiro. Não se pode fumar crack no local de trabalho, na escola, e por aí vai, porque as pessoas vão sentir um cheiro. E isso aparentemente é uma coisa boa. Então as pessoas vão evitar de fumar. Mas o que acontece é que elas vão fumar longe de casa, né? Então, quando se quer entender a origem dessas cenas de uso que aparecem na televisão, né, da Cracolândia de São Paulo, das outras cenas de uso que às vezes levam o nome de Cracolândia ou não pelo Brasil inteiro, né, com dezenas de usuários de crack ali, nós temos que entender que eles estão ali porque eles não podem estar em outro lugar. Eles estão ali porque as pessoas cuja opinião sobre eles é significativamente importante, deve ser levado em consideração, como a família, os colegas de escola, os colegas de trabalho. As pessoas não podem saber do uso de drogas que ele faz. Se eles usassem cocaína cheirada, isso seria fácil de esconder. Mas cocaína fumada é difícil, então eles precisam ir para longe da família, para longe do local de trabalho, para um local onde eles se sintam seguros, no sentido de estarem ali anônimos, ou pelo menos escondidos das pessoas cuja opinião eles levam a sério, eles se importam. Então isso é uma das razões para o surgimento dessas cenas de uso, que é um termo que vem da antropologia, né? Cena de uso onde nós podemos ver as pessoas usando droga. O surgimento dessas cenas de uso, então, também se deve à fumaça que o cachimbo gera. Essa é uma imagem que eu fiz do fluxo em meados de 2013, e vocês podem perceber aí a grande quantidade de materiais de reciclagem presente e a imensa quantidade de pessoas, a grande densidade social que existe aí, o que torna essa cena muito interessante. Outra coisa importante é pensar no seguinte: quando eu comecei a estudar o uso do crack, a ideia que eu fazia é que o uso do crack era algo geralmente feito de forma solitária, né?
individualizada, alguém escondido, num beco escuro, sozinho, deprimente, né? Mas o uso do crack, como as cenas de uso nos mostram, ele é feito coletivamente, né? São dezenas, centenas. Em São Paulo, a cena de uso, na época do prefeito Kassab, ou quando iniciou a administração do Fernando Haddad, né? Ela chegava a ter no centro da cidade 3.000 usuários de crack ao mesmo tempo fazendo uso da droga. Com o de braços abertos, essa cena de uso chegou a diminuir para 300 usuários de crack. E à noite um pouco mais, né? E nos finais de semana um pouco mais, chegava assim a 600 pessoas. Atualmente, essa cena de uso parece que se mantém no número de 600 pessoas, lá no centro de São Paulo. Pois bem, então são cenas de uso imensas. Isso vem desmentir a ideia inicial que eu fazia, que era de um uso solitário. As pessoas gostam de fumar crack e conversar, como pessoas que bebem café e ficam conversando, que bebem cerveja e ficam conversando. Crack se fuma ali, né, em grupo e conversando, como os maconheiros que fumam maconha em roda. Tem quase como uma roda de crack. E às vezes eles chegam a ficar em roda mesmo, né? Compram uma grande quantidade e vão dividindo ali, vão fumando entre eles, tal. Às vezes num lugar fechado, numa praça, na Cracolândia, né? E acontece então essa roda. Então o uso do crack ele é feito em grupo e as pessoas fumam, conversam. Na Cracolândia tem muita música, então as pessoas ouvem música, os usuários de crack eles ouvem música, eles conversam sobre os mais variados assuntos, né? Então nós temos que entender o surgimento dessas grandes cenas de uso por conta do cachimbo, que gera fumaça, impede que o uso de crack seja feito dentro da casa dos usuários, né? Impede ou dificulta muito. Dificulta muito se usar crack na esquina de casa, numa praça, perto, né, de onde se mora, porque o cheiro ele vai espalhar e vai denunciar essa pessoa, né? E aí você pode se esconder dentro de um barraco, na rua, por exemplo, né? Ou coloca... É comum ver usuários de crack com cobertor, cobrindo o rosto e fumando lá embaixo desse cobertor, na rua. Isso é uma consequência de ser fumado, de produzir fumaça, né? E essas grandes cenas de uso também, elas acabam sendo muito atraentes. E por que é atraente? Porque as grandes cenas de uso de crack, elas são locais com grande densidade de pessoas. O que significa isso? Significa que tem muito assunto, muita coisa acontece, se encontra muita gente, se conhece muita gente. Fora o tráfico, entre os usuários de crack existe uma certa horizontalidade, ou seja, eles se veem mais ou menos como iguais ali. E eles vão criando laços na rua, de amizade, de companheirismo. Eles passam a usar termos como família, se chamar ele e seus amigos como família. Chega a se criar vínculos, fulano é meu pai, fulano é meu tio, aqui na rua, meu irmão, tá? Primo. São termos que eles usam e qualificações que eles dão aos seus parceiros na rua, né? Aqui em São Paulo se usa o termo parça, certo? Fulano é meu parça. Então, usar crack para quem está na rua é uma forma de fugir da solidão da rua. Então vamos pensar um pouco a respeito da origem dessas grandes cenas de uso. No caso paulistano, foram feitas já várias pesquisas nesse sentido. E o que se concluiu é que o número varia pouco. O que se descobriu é que 70% destes usuários de crack, ou destes que estão nas cracolândias, 70% deles são oriundos, egressos do sistema prisional. Então vejam, por falta de uma política para, como se costuma dizer, reinserir o egresso do sistema prisional na família, no trabalho, né, ou como se diz de forma mais generalizada na sociedade, né, por falta de uma política de reinserção, muitos desses egressos que não conseguem voltar para o seio da família, que perdem o contato, não conseguem um emprego, ficam na rua. E estando na rua, é muito mais seguro estar na rua com outras pessoas, na companhia de outras pessoas, do que estar na rua sozinho. Então, o que acontece? Eles, nos anos 70 do século XX,
existia uma cena de uso de código sapateiro na Praça da Sé, em São Paulo. Final dos anos 70, 40 anos atrás. E por que essas crianças e adolescentes se juntavam na Praça da Sé? Porque era mais seguro ficar com outros e mais divertido. Ninguém quer ficar sozinho, né? E a vida na rua pode ser muito entediante. Você já pensou em ficar uma tarde inteira numa praça? Pode ser muito entediante. Agora imagina ficar um mês numa praça, sem conversar com ninguém. É muito chato, né? Muito desagradável. Então esses jovens eles se juntavam. E o uso de drogas une as pessoas. Afinal de contas, as pessoas bebem cerveja para ficarem juntas, né? Combina. Depois do trabalho vão fazer o quê? Vão fazer um happy hour, vão beber cerveja. O que junta as pessoas é o uso da droga, é o uso do álcool. Vamos para casa tomar um vinho. Vamos fumar maconha. Então eles se juntam para fumar maconha. Se juntam numa festa. E a festa tem o quê? Cerveja, tem álcool, tem uísque. Vamos para uma balada. Na balada tem bebida. E na rua também. Então esses jovens adolescentes, eles se juntavam em torno do uso da código sapateiro. E isso há 40 anos atrás em São Paulo. E muito antes disso, as pessoas que estavam na rua, na mendicância, elas também se juntavam em torno do uso da cachaça. Temos músicas, né, programas de rádio, feitos, por exemplo, pelo Adoniran Barbosa, que é um sambista aqui de São Paulo, em que ele cantava a respeito dessa vida na rua e do consumo de álcool. E ele fazia programas de rádio em que ele interpretava personagens que passavam a noite na rua, que dormiam no banco da praça, e todos juntos, amigos, fazendo uso do álcool. Então veja, não é nenhuma novidade isso, né? Estar na rua usando droga em grupo. Então isso vem desde o consumo de álcool por pessoas, né, que se chamavam de mendigos. Isso já vai lá muitas décadas, né? Então tem-se notícia disso no samba, pelo menos de meados do século XX, ou até antes. Tinha-se o consumo de código sapateiro, e o consumo de cachaça continuou, e hoje tem o consumo de crack na rua. Só que gera uma cena de uso imensa, né? O crack se prestou a isso, né? A transformar aquelas cenas de uso de álcool, que nós podíamos ver com algumas dezenas de usuários de álcool em alguns pontos específicos de São Paulo, chegou a juntar milhares de pessoas fumando crack. Uma das razões é porque o álcool eu posso tomar num bar. Imagine se não pudesse beber álcool no bar, quantas mil pessoas nós teríamos usando álcool nas ruas? Então, só para um exercício assim de pensamento, né? Proíbe o uso do álcool no bar. Proíbe o uso do álcool em casa. As pessoas vão beber álcool aonde? Beber na rua. Imagina, ia ter muito mais gente usando álcool na rua do que pessoas que hoje usam crack na rua. Só que o uso do álcool é permitido. Então as pessoas usam álcool dentro de casa. Usam álcool nos bares. O crack não tem aonde usar. Não dá para fumar crack em casa, não dá para fumar crack na escola, não dá para fumar crack no trabalho, não dá para fumar crack em qualquer lugar, tem que ser naquela cena de uso. Então a cena de uso acaba sendo um espaço legalize, a Cracolândia, né? Espaço legalize é como os usuários de maconha em Salvador chamam os locais onde eles podem fumar maconha. Espaços legalize. Então dentro da Cracolândia é legalize. Ali você pode fumar crack, sem ser incomodado, sem correr grandes perigos, né, de ser preso. Então todos se dirigem para lá. E aí gera essa cena de uso imensa. Mas repito, se resolvessem proibir o álcool e proibisse se beber álcool nos bares, e nós teríamos cenas de uso monstruosas de álcool em todas as cidades grandes aí do país, certo? De cenas de uso de álcool em tudo que é praça de pequena cidade do país, não é verdade? A forma de se usar o crack, o cachimbo que produz fumaça, né? E esse desejo de estar entre outras pessoas com quem se possa conversar, e toda essa atração que a Cracolândia ela exerce sobre os usuários de crack, como um local interessante, como um local onde tem música. Em São Paulo, os usuários de crack eles andam sempre muitas vezes com uma caixinha de som, né? Com um aparelho de som, ouvindo música. Muitos levam violão. Realmente é isso que acontece, né? Na Cracolândia se tocava violão, as pessoas ficavam cantando. Também tinha isso, se ouvia muita música e se conversava muito, né? Então, para quem está na rua, para quem é egresso do sistema prisional, está sozinho, né? E a família já não quer mais contato, perdeu contato, né?
não tem emprego, não tem colega de trabalho. Essa pessoa vai conversar com quem? Na Cracolândia ela tem muita gente com quem conversar, né? E pessoas muito interessantes. Por quê? Não é porque fuma crack, mas porque na Cracolândia tem médico, tem engenheiro, tem advogado, na Cracolândia tem psicólogo, na Cracolândia tem cientista social, na Cracolândia tem físico, químico. Na Cracolândia tem todo mundo, tem pedreiro, tem agricultor, na Cracolândia tem todas as profissões. E nós sabemos que na sociedade moderna, né, as pessoas se diferenciam muito pelas suas profissões. Então, um médico tem assunto de médico, um engenheiro tem assunto de engenheiro, um pedreiro tem assunto de pedreiro, certo? E na Cracolândia todos esses assuntos estão ali disponíveis para se conhecer, para se conversar. E a nossa sociedade brasileira, né, ela é extremamente hierárquica. Alguém da classe intermediárias, né, um profissional liberal, conversa com alguém da classe trabalhadora de uma forma hierárquica, né, como chefe e subordinado, ou como prestador de serviço e cliente. Na Cracolândia, não. Na Cracolândia, o pedreiro conversa com o engenheiro sem que o engenheiro esteja cumprindo aquele papel de engenheiro e o pedreiro submetido ao seu papel subalterno de pedreiro. E por aí vai. Então se conversa com médico, se conversa com advogado, se conversa com pessoas de outros países. Então acaba sendo um local muito interessante. Então o crack ele gera essa dinâmica que é muito atraente para qualquer um que possa estar lá. Só que para conseguir estar lá, geralmente tem que se consumir crack. Tem pessoas que vão na Cracolândia que sequer usam crack, né, que bebem, ou que vão lá porque querem ter uma vida sexual mais variada. Mas a maioria das pessoas ali fuma crack. Então fumar crack passa a ser, para alguém que, por exemplo, saiu da cadeia, e aqui em São Paulo, o nosso sistema penitenciário ele é controlado por uma facção criminosa, quase todas as penitenciárias. E essa facção criminosa proibiu o uso de crack dentro das penitenciárias. Então as pessoas saem da cadeia e não fumam crack. Mas elas acabam começando a fumar crack para poder participar da Cracolândia, para poder se sentirem seguras lá. Então tem muitos depoimentos nesse sentido. A pessoa que diz, olha, eu nem gostava de fumar crack, nem fumava crack, mas vim parar aqui porque é o único lugar que tinha para onde ir. Isso é muito importante se levar em consideração, né? Uma falta de política com relação aos egressos do sistema prisional, de reintegrar essas pessoas, de dar a elas um modo de vida fora do sistema prisional, faz com que aqueles que estão sem contato com família, sem possibilidade de se manter, fiquem na rua e acabem indo para a Cracolândia para escapar da solidão e para escapar dos perigos da rua. Um morador de rua, usuário de crack, uma vez me disse que o sono da rua é o sono da morte, né? Porque é perigoso dormir na rua, sozinho. Então, se ficar numa cena de uso, é o mais racional, o mais razoável a se fazer, muitas vezes, por quem está nessa situação de vulnerabilidade que está na rua, ok? Fora que, como é um ambiente muito horizontalizado, né, muito igualitário, acaba sendo muito interessante por conta disso, né? Chega a ser uma comunidade. Pode-se pensar na Cracolândia paulistana e possivelmente outras espalhadas pelo Brasil como uma comunidade de iguais em uma sociedade que não está acostumada à comunidade. Nossa sociedade ela é hierarquizada, fortemente hierarquizada. E lá na Cracolândia se encontra então um espírito de comunidade. As pessoas se conhecem. Elas têm o que em ciências sociais se chamam de relações sociais primárias. Elas se conhecem há muito tempo e têm um contato quase que diário entre elas. Isso é uma relação social primária que é do tipo que se encontra aonde? Na família, por exemplo, na vizinhança. Então, pessoas que perderam contato com a família, com a vizinhança, com a escola, com o trabalho, vão encontrar relações sociais primárias de longa duração e de alta densidade, ou seja, diárias, aonde? Se elas estão na rua. Numa praça deserta, numa rua deserta, que não vai ser. Elas vão encontrar isso na cena de uso de drogas. Então, isso também é um motivo pelo qual grandes cenas de uso se formaram em torno do crack. A pessoa podia estar na rua
e beber cachaça e ter amigos no bar. Pode ser também. E tem pessoas que estão na rua e que não usam crack, bebem cachaça e tem esse grupo no bar, ou ao lado do bar, numa maloca, perto de qualquer calçada por aí, onde eles possam montar os barracos, né? Ou uma maloca, passar a noite. Só que a Cracolândia ela junta muito mais gente, né? Então ela se torna um espaço muito mais interessante, né? E o uso do crack, ele facilita com que se fique acordado durante muito tempo. Então pode-se passar a noite inteira conversando, o dia inteiro conversando, né? E assim sucessivamente, durante horas e horas e horas. Se conversando, se vivendo, se partindo para a busca de suprimentos, né? Dinheiro, por exemplo, né? Então os usuários de crack eles saem da Cracolândia com um saco nas costas para catar lata, ou eles vão pedir dinheiro, ou eles vão para o farol vender alguma coisa, depois eles retornam. Tudo isso animados, energizados pelo uso do crack. Então é uma vida que se tem. O uso do crack, uma coisa importante, assim como já foi descoberto pelo uso de outras drogas, né? Ele preenche o cotidiano da pessoa. Um cotidiano que seria insuportavelmente entediante na rua, deprimente, ele é preenchido por todas as atividades que dizem respeito ao uso do crack. Então, a atividade de usar a droga, a atividade de obter recursos para usar a droga. Então, te dá um objetivo, te dá metas durante o dia a dia de quem está lá. É por isso que, então, pessoas passam anos na Cracolândia, aqui em São Paulo. Passam anos fumando crack na rua. Porque isso vem compor todo um cotidiano, todo um modo de vida, com pessoas que vão se conhecendo, com amigos, com parças, né? Com vínculos duradouros, profundos, com parceiros sexuais e com atividades, né? Uma vida emocionante, né? Tem pessoas que estão na Cracolândia que dizem que gostam do corre, certo? Eles gostam dessa emoção, do crime. Também já ouvi depoimentos nesse sentido, né? Pessoal que fala, eu gosto do crime, ou seja, eu gosto de estar... Não que ele seja um criminoso, mas que ele está ali em contato com uma prática delituosa, que é o uso da droga. Então ele está em contato com isso e ele gosta disso, do corre, de ficar correndo atrás, né? De conseguir algum dinheiro, de comprar pedra, né? Às vezes de vender alguma coisa, de vender pedaços de pedra, de trocar, de fazer treta, né? Tudo isso é interessantíssimo e os usuários de droga eles acabam gostando muito disso, né? Então a pessoa, existe uma visão um pouco simplista, assim, muito simplista, né? De que o usuário de crack está na rua por conta da fissura. Isso é uma simplificação imensa, né? O que é fissura? Fissura é essa vontade de continuar usando a pedra, continuar usando o crack, depois que passou o efeito, né? Então, crack, a pessoa fuma, ela, que se chama aqui em São Paulo, dá uma paulada, né? Ela dá uma paulada, ela fuma, a fumaça vai para o pulmão, logo faz efeito, depois a pessoa termina o trago dela, né? Ela fuma uma segunda vez, aquela mesma pedra que não derreteu completamente. Isso faz o efeito, aí depois de alguns minutos dá uma espécie de depressão, assim, uma tristeza, né? A pessoa sente falta daquela sensação anterior, então ela fuma novamente. Isso é verdade, isso acontece. Só que é muito mais do que isso. Ter amigos, ter um cotidiano, ter o que fazer, né? Porque às vezes a pessoa fica 6, 7 horas sem fumar, trabalhando, tomando conta de carro, fazendo alguma coisa, né? E depois ela volta para fumar de novo. Ou não, vai fumar só no outro dia, mas ela continua ali na Cracolândia. Então é todo um cotidiano que o uso do crack proporcionou a essa pessoa. É muito mais do que uma fissura, que depois de um tempo passa. A pessoa caminha um pouco, depois de 2 horas, aquela fissura já é outra coisa. Então as pessoas fumam, tem um pouco de fissura, bebe uma cachaça, às vezes, para diminuir a fissura, certo? Trabalham, tomando conta de carro, vendendo alguma coisa, pedindo no farol, vendendo alguma coisa no farol. Não que todo mundo que vende no farol use crack, mas, né?
É sempre bom deixar isso claro, né? Catando latinha, também não é todo mundo que cata latinha que fuma crack, mas, né, os usuários de crack podem catar latinha. E passa o dia inteiro empurrando carroça de material reciclável, e também não é o caso de todo mundo que empurra carroça, mas também pode fazer isso. E aí no final do dia, essa pessoa volta para fumar de novo. Tá? Então é um meio de vida que ela conseguiu ter. E caso contrário, ela não conseguiria. Então eu conversei com pessoas na Cracolândia que me diziam isso, que já tinham tentado suicídio, que tinham... Então quem está na Cracolândia, a gente pode ver que é uma sucessão de fatos, de uma história de vida, de perda de vínculos, de decepções, de todo que é tipo de traições que elas dizem que sofreram, e desgostos com o marido, com esposa, com filho, com mãe, com pai, com namorado, com trabalho, que perderam tudo, que foram roubados, foram traídos, né? E aí eles vão parar lá, que foram para cadeia, né? E aí eles... Então é uma sucessão de coisas que foram acontecendo na vida da pessoa, para a gente entender. E aí elas conseguem ter esse novo modo de vida. E caso contrário, elas poderiam estar numa situação até pior, por incrível que pareça. Então eu ouvi de pessoas lá, mais de uma, muitas, né? De que se não fosse por estar ali, elas estariam mortas. São pessoas que tentaram suicídio, e tentaram mesmo, estão cheias de pino, tal, né? Tem história para contar. Tentaram suicídio 1, 2, 3 vezes. E não é suicídio para chamar atenção, né? A gente que pulou do viaduto, tal. E que ficou todo estrupiado em hospital meses e meses, e tentou suicídio 1 vez, 2 vezes, 3 vezes, e se encaixou no uso de crack, na rua. Então, é muito comum isso, a pessoa dizer, olha, se eu não estivesse aqui, eu estava morto. Né? E além dessa questão da tristeza, né? da perda de vínculos, né? Da tentativa de suicídio, tem também uma questão que é a seguinte: as pessoas que estão nessas grandes cenas de uso, muitas vezes foram expulsas do bairro. Então não é só porque tem a fumaça, mas porque o usuário de crack... Porque existe uma ilusão com relação ao crack, não uma ilusão do usuário, uma relação de quem às vezes se diz especialista no assunto, né, por exemplo, né, de dizer que o crack é barato. Né? O crack não é barato. O crack, primeiro, que é o mesmo preço da cocaína cheirada. Um preço muito similar por grama de crack vendido. Certo? É um preço muito similar da cocaína cheirada. Então não dá para dizer que a cocaína que você vai cheirar em pó é cara e o crack é barato, se o mesmo peso é praticamente o mesmo valor. Então não é barato, certo? Então, muitas vezes o usuário de crack acaba usando expedientes, do tipo pegar coisas em casa e vender, né? Fazer pequenos furtos pelo bairro. Então, se ele voltar para casa, se ele voltar para o bairro, ele pode ser morto no bairro, porque ele deve. Esse usuário de crack, como o crack é muito caro, então, repito, reforço isso, muitos usuários de crack ficam devendo para o traficante no seu bairro. E eles acabam indo para essas grandes cenas de uso, como as Cracolândias, né? Ou a Cracolândia aqui de São Paulo, porque ele foi expulso do bairro. Ele está com dívida, está jurado de morte. Então também é mais uma forma dele ficar vivo. Ele não tem para onde ir. Não tem emprego, tal, não consegue, usa droga, bebe. Então ele vai para a Cracolândia como uma forma de sobreviver. Então dá a impressão que estar na Cracolândia é um movimento de morte. Isso é muito importante, mas às vezes é um movimento de vida. Né? Assim como parar de usar cocaína injetável para usar crack, foi uma forma de procurar sobreviver, de se manter vivo. Estar na Cracolândia, para quem não tem outro lugar para onde ir, por mais incrível que possa parecer, e isso tem que ser dito assim com muito cuidado, mas com muita seriedade. É também, porque senão nós não vamos compreender o fenômeno. É também uma forma de se manter vivo. Certo? De se manter vivo na rua e de se manter vivo longe dos perigos que às vezes o bairro traz, de onde essa pessoa é oriunda. Ou da cidade de onde ela veio. Né? São Paulo atrai pessoas do Brasil, do mundo todo. Certo?
que vão para lá, que vêm para cá, né? Eu estou falando aqui de São Paulo, e que encontram um local para sobreviver, que é a Cracolândia. Então eu ouvi muitos depoimentos nesse sentido, e isso é conhecido também de muitas pessoas que trabalham lá. Espero que tenha sido útil para vocês esse nosso primeiro programa aqui. Farei outros aí no canal Antropologia das Drogas, debatendo assuntos a respeito principalmente do uso do crack, mas também de outras drogas, né? Quero lembrar que quem quiser adquirir o livro Jamais Fomos Zumbis, no qual esse programa aqui se baseia, que é um livro da Universidade Federal da Bahia e do CETAD, Centro de Estudos e Terapia do Abuso de Drogas da Faculdade de Medicina da Universidade Federal da Bahia. Então, quem quiser adquirir, melhor fazer pela internet. Tem uma livraria chamada Queer Livros, Q-U-E-E-R, que tem para pronta entrega, e é isso. Então, espero que tenha sido útil e nós teremos aí mais programas aqui no canal, tá bom? Muito obrigado. Viu?